E aí, galera, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Então, você que já chegou aqui, ou se por acaso você não conhecia o meu canal, caiu de paraquedas aqui, eu já convido você a se inscrever nesse canal. Aperta aqui nesse like, nesse joinha, que isso ajuda esse vídeo chegar a mais pessoas. O título do vídeo hoje é exatamente esse que vocês estão lendo aqui. Quais são as desculpas que você tem dito e isso tem impedido o seu milagre acontecer? E a passagem que nós vamos ler aqui juntos, eu peguei a Bíblia do meu filho, está em João, capítulo 5. É a cura de um paralítico. Então, nós vamos falar aqui sobre a cura de um paralítico. E essa cura aconteceu no tanque de Betesda. Então, eu vou ler aqui e vocês acompanhem comigo. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesata. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados, paralíticos, e esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque depois disso sarava de qualquer doença. Entre elas havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: Você quer ser curado? Repara na pergunta que Jesus fez para esse paralítico: Você quer ser curado? E olha a resposta. Ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse: Levante-se, pegue a sua cama e ande. E no mesmo instante o homem pegou a sua cama, se levantou e ficou curado. Isso aconteceu num sábado. Essa passagem me chama muita atenção, mas em um ponto. Porque nós vemos aqui que Jesus, ele realizava muitos milagres, né? E Jesus vai se encontrar com esse paralítico no tanque. Só que quando Jesus chega até ele, Jesus pergunta: Você quer ser curado? E ele logo vem com uma desculpa. Ele responde a pergunta de Jesus com uma desculpa. E por isso eu quero trazer esse pensamento a vocês. Será que nós estamos dando desculpas quando o Senhor vem se encontrar conosco? Porque muitas vezes nós oramos, nós pedimos, mas no mesmo instante nós falamos, né, com a nossa própria boca que eu tô orando, mas eu acho que isso nem vai acontecer. Você ora, mas também apresenta dúvidas. Você diz que crê, mas também num outro momento, em rodinhas com outras pessoas, você permite que essas outras pessoas acabem com a sua fé. E isso mexeu muito comigo, porque tem uma frase que eu ouvi e isso me deixou bem alarmada em alguns sentidos. E eu falo isso até para os meus próprios filhos. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Olha o quanto essa frase é forte. Porque muitas vezes, quando as pessoas te convidam, vou dar um exemplo aqui básico. Quando uma pessoa te convida para ir numa igreja, se está muito frio, você fala: hoje está muito frio, hoje não vai dar para eu ir. Se tá muito calor, nossa, tá muito calor. Imagina todo mundo dentro de um mesmo lugar, vai estar muito quente, não vou. Nós inventamos desculpas o tempo todo. Jesus nem continua um diálogo com aquele paralítico, porque Jesus já tinha visto que ele era bom em desculpa. Jesus não perguntou para ele: o que te impede de ser curado? Ele perguntou: você quer ser curado? E obviamente que uma pessoa doente, ela quer receber a cura. Mas Jesus queria ouvir da boca dele
queria ouvir da boca daquele paralítico: sim, mestre, eu quero ser curado. Porque tem pessoas que elas vivem em uma situação, mas elas ficam num sentido de autocomiseração, de coitadismo. Ela acaba se conformando com aquela situação e não crê mais nos milagres de Jesus. Então Jesus queria ouvir da boca dele: sim, mestre, eu quero ser curado. Até porque a Bíblia é muito clara em dizer que Jesus, sabendo que ele estava lá todo aquele tempo, porque Jesus, ele conhece. Assim como ele conhece os meus erros, as minhas falhas, ele também conhece as minhas necessidades. E o Senhor vai então se encontrar com ele. E isso eu quero trazer aqui para você hoje. Você está orando, você está pedindo, talvez você quer até receber uma cura. Mas quando o Senhor vem encontrar com você, qual tem sido sua resposta? Quais têm sido as respostas que você tem dado para o Senhor? Será que você tem respondido: sim, mestre, eu quero ser curado. Sim, mestre, eu quero o meu casamento restaurado. Sim, mestre, eu acredito que eu posso me levantar dessa vida de comiseração, de coitadismo. Ou será que quando o Senhor te encontra, ele vê você apenas contando historinha? Cuidado! Muitas coisas que hoje nós temos, muitos presentes, a vida, você tem a vida, é o maior presente do ser humano. E nós usamos de desculpas para não fazer a vontade de Deus, porque tudo se torna um empecilho quando nós não queremos. Eu posso estar com uma pedra machucando o meu pé, mas eu decido não tirar o meu sapato para remover aquela pedra. Então, tem pessoas assim, tem pessoas que vivem naquele estado porque gostam que as pessoas sintam dó, que sintam pena delas. Eu vou contar um caso aqui que aconteceu, eu era criança e eu lembro muito bem disso. Era um tempo frio, gente, era um inverno, estava chovendo e no centro daqui da minha cidade costuma ficar algumas pessoas ali pedindo dinheiro. E eu estava passeando com a minha mãe naquele dia e era um dia nublado, chuvoso e frio, muito frio. Nós estávamos de blusa, de frio, e nós estávamos indo em direção a uma loja chamada Vale a Pena. Quando nós estávamos para entrar na loja, minha mãe viu aquele senhor. Ele era um senhor, ele já era de idade, e ele estava sem blusa, com shorts, com uma camiseta. E tava chovendo, tava muito frio, muito frio. Minha mãe, comovida com aquela situação, ela entrou nessa loja, comprou pra ele uma blusa, gente. Eu lembro, ela escolheu, ela não foi nem por preço e nada. Ela comprou uma blusa pra ele daquelas bem quentinha e que tem touca. Vocês sabem qual que eu tô falando? E ela foi lá, mandou embrulhar num papel de presente e nós fomos entregar essa blusa pra aquele senhor. No momento que nós chegamos lá, ele tinha já pedido dinheiro pra gente e a gente não tinha, né, dado dinheiro pra ele. E daí a gente foi até ele e falou: olha, a gente trouxe um presente pro senhor. E ele já perguntou assim: ó, o que é? Aí minha mãe falou assim: abre, é um presente. Aí ele falou: é blusa de frio? Porque se for blusa de frio, eu não quero. Ele foi bem assim, gente. E aparentemente nada grosseiro, assim, com falta de educação, mas ele falou assim: se for blusa de frio, eu não quero, porque blusa de frio eu tenho várias em casa. E se eu colocar essa blusa de frio que você está me dando, as pessoas não vão sentir dó de mim e eu não vou ganhar dinheiro. É um absurdo, né? Assim, é o cúmulo. A gente pensa que isso é coisas de filme, é um roteiro de um filme, mas não. Talvez nós julgamos esse senhor, que nem eu tô contando a história para vocês aqui. Mas muitas vezes eu e você agem da mesma forma. Nós ficamos ali esperando ver o rostinho das pessoas com dó da gente. O Senhor não fez você para ficar neste lugar de autocomiseração.
O Senhor não fez você para que as pessoas olhem para você e tenham pena de você. Se você vive uma vida assim, saia deste lugar. Saia deste lugar o mais rápido possível, porque este caminho não vai te levar a lugar nenhum. Note que aquele senhor, naquele dia tão frio, ele rejeitou um presente que era uma blusa quentinha. Ele preferiu passar frio para ganhar pouquíssimas moedas, que talvez lá na frente ele teria que gastar comprando remédio por conta do resfriado que ele iria pegar. Por mais que as pessoas não acreditem, né? Não acreditam que se pega resfriado dessa forma, tomando vento e chuva. Mas enfim, ele poderia gastar todas aquelas pequenas moedas que ele tinha ganhado ali na rua, comprando a medicação pela falta daquela blusa. Mas não era apenas uma... O problema para ele não era a blusa, você entende? Ele tinha várias na casa dele. Ele tinha casa. Ele estava na rua pedindo dinheiro. Eu conheço pessoas que, se souberem que em algum lugar, algum restaurante, algum estabelecimento, eles dão algum tipo de benefício para pessoas que têm deficiência, essa pessoa vai entrar mancando, essa pessoa vai entrar com papel falso, escrito um diagnóstico errado, essa pessoa vai dizer que o filho é assim, assim, assim para ganhar aquele benefício. E às vezes nós olhamos para isso e falamos que absurdo, mas nós fazemos isso constantemente, quando nós damos desculpa. E isso nos mostra, nos dá um alerta. O Senhor, ele não tá te perguntando, ele não tá pedindo para que você conte a sua historinha, para que você dê as suas desculpas, porque no dia em que ele vier nos buscar, quando o julgamento for acontecer, você será pesado na balança. E o que vai ser contado não é aquilo que você falou, mas é aquilo que você vivia. Deus sabe as suas limitações, Ele te conhece. Mas será que você não está se colocando em mais limitações do que realmente aquelas que você vive? Porque tem pessoas por aí que se colocam numa bolha para que os outros tenham pena. Esse não é o lugar que o Senhor te chamou para ficar. Analise as suas decisões, tudo que você tem feito, analise o seu coração. Será que eu estou fazendo isso para que as pessoas sintam pena de mim? Será que eu estou fazendo isso apenas para eu continuar a ficar aqui no meu conforto, sem ninguém me encher o saco? Jesus, sabendo que aquele homem iria continuar contando historinhas, sabe o que ele fez? Ele curou ele. Porque o desejo de Deus para mim e para você é nos curar, é nos tirar de prisões. Mas nós ficamos com aquele pensamento de continuarmos presos. O Senhor desejava curar aquele homem, por isso curou. Ai, Senhor, você quer ser curado? Ah, Senhor, toda vez que o anjo toca na água, tem ninguém aqui pra me jogar na água pra eu ser curado. Para com essas historinhas. O Senhor está indo até você. O Senhor foi até ele. Repara que o Senhor encontrou com ele. Será que se Jesus não tivesse encontrado ele naquele dia, esse homem iria morrer naquele lugar? Cara, são 38 anos. É uma vida. Por que ele não ficava ali na beirada do tanque na hora que ele ouvisse, né? O barulho, ouvisse ali as águas sendo agitadas, ele só rolava. Mas é muito mais fácil dar desculpa. É muito mais fácil gerar nas pessoas piedade em nós, ao nos ver. Então, analise aquilo que você tem pedido para Deus. E eu quero terminar esse vídeo aqui fazendo uma pergunta para você. Quando o Senhor estiver indo encontrar você para atender as suas orações, Ele vai encontrar em você clareza nas respostas, sinceridade nas respostas, ou Ele vai encontrar em você desculpinhas esfarrapadas? Presta muita atenção nisso, porque esse homem ficou 38 anos naquele lugar e ficaria muito mais se Jesus não tivesse encontrado ele lá, ido encontrar ele.
Ele ficou 38 anos naquele lugar porque ele dava desculpa. Pare de dar desculpa, porque senão você não vai sair do lugar. Você verá as pessoas prosperando, você verá milagres acontecendo nas vidas das pessoas que te odeiam. Mas se você continuar dando desculpinha, você permanecerá no mesmo lugar. Eu falo isso com muito amor e carinho, porque essa mesma chicotada eu levo toda vez que eu leio essa passagem. Isso serve para mim, primeiramente. Mas eu sei que para você que tá aí, você já deu algumas desculpas. Que na verdade você sabe que você consegue romper aquela barreira. Mas você escolhe diariamente estar no mesmo lugar, gerando nas pessoas dozinha de você. E o Senhor não te chamou para esse lugar. O Senhor te chamou para governar. E se você tem feito um pedido para o Senhor, eu espero que Ele te encontre com você já tendo clareza daquilo que você realmente quer. Deus abençoe sua vida.